sobre as políticas públicas dirigidas à mulher cabo-verdiana é pertinente. É pertinente porque, apesar dos avanços que o país vem registrando na problemática da igualdade e equidade de género, os desafios que temos pela frente impõem que continuemos com persistência, consistência e determinação para melhorarmos ainda mais. O Plano Nacional de Igualdade e Género 2021-2025, alinhado com o Programa do Governo e com o PET, tem permitido atingir importantes resultados ao nível do empoderamento e autonomia econômica das mulheres, do combate à violência contra mulheres e jovens e adolescentes e meninas, educação e formação, cuidados, saúde, habitação e habitabilidade. Políticas dirigidas ao empoderamento e autonomia econômica das mulheres têm permitido rendimento social de inclusão a milhares de famílias chefiadas por mulheres. Inclusão produtiva a milhares de famílias que têm mulheres à frente e com grande suporte de condições de trabalho que muitas vezes não têm, mas que procuram e que a inclusão produtiva cria possibilidades. Formação profissional a milhares de mulheres e jovens mulheres. De cada 100, formando 50 são mulheres. Milhares de mulheres e jovens mulheres criaram e continuam a criar micro e pequenas empresas, graças ao ecossistema de financiamento em condições financeiras e fiscais favoráveis. Ainda com pouco tempo de existência, o Banco Jovem e Mulher já aprovou 1.680 créditos, dos quais 85% são projetos da iniciativa de mulheres nas áreas do comércio, de serviços, agronegócios, restauração, pequena indústria, estética e saúde. Milhares de mulheres mais pobres passaram a ter acesso à rede de cuidados a crianças e a subvenção para o acesso ao ensino pré-escolar, para que possam deixar os filhos em creches, em centros de cuidados e jardins infantis e assim poderem trabalhar, prosseguir os estudos e ter acesso à formação profissional. Milhares de mulheres, principalmente das zonas rurais, passaram a ter acesso à água canalizada em casa, deixando de percorrer longas distâncias para obterem água e assim se libertarem para outras tarefas. Pelo facto de existir ainda em Cabo Verde muitas situações de diferenciação salarial entre homens e mulheres, o aumento do salário mínimo nacional tende a beneficiar particularmente as mulheres. É o caso das cozinheiras da Ficase, que em 2016 tinham um salário de 8.250 escudos, sem cobertura de segurança social. Hoje, com o aumento do salário mínimo nacional, passaram a receber 19.000 escudos com cobertura de segurança social assegurada pelo INPS. Muitas outras trabalhadoras, particularmente as dos serviços de saneamento das câmaras municipais, poderão beneficiar do salário mínimo nacional e de regularização de vínculos precários se as câmaras cumprirem a lei. A nível nacional, a taxa de desemprego e de pobreza é maior entre as mulheres. 65% das unidades de produção informal, atividades que geram baixos rendimentos e não têm cobertura de segurança social, pertencem a mulheres. Esta realidade exige a continuidade de políticas públicas, quer de qualificação profissional, quer de fomento do empreendedorismo, de inclusão produtiva e transição para a economia formal, com acesso à segurança social para o maior empoderamento econômico e social das mulheres. Considerando a situação particular das zonas rurais, onde os efeitos prolongados das secas provocaram elevada destruição de empregos, vão ser criados, e o Governo já tinha anunciado,
trabalhos públicos associados à ação climática e ambiental com forte incidência em mulheres. Através do PASER, o Governo vai investir, nos próximos 2 anos, mais de 400 mil contos na implementação de projetos hidroagrícolas e ações de formação dirigidas essencialmente às mulheres que vivem nas zonas rurais. A redução de encargos com a educação e a formação profissional é uma medida de política que beneficia as famílias, muitas delas chefiadas por mulheres. A gratuidade de pagamento de inscrição e frequência no ensino básico e secundário beneficia todos os alunos. Mas, no ensino secundário, as meninas são maioria. Por cada 100 rapazes, 120 são meninas. A isenção do pagamento de formação profissional aos jovens de famílias mais pobres beneficia essencialmente e maioritariamente jovens mulheres. Com o Plano Nacional de Cuidados, aprovado em 2017, criou-se uma nova profissão, a profissão de cuidadores, e a maior parte é ocupada por mulheres, quer em creches, jardins infantis, centros de dia e lares para idosos e serviços de cuidados a pessoas com deficiência. Na habitação e habitabilidade, os investimentos realizados em reabilitação de casas, construção de casas sociais, acesso à água, eletricidade e casas de banho e à taxa social de água e energia beneficiam milhares de mulheres e milhares de mulheres chefes de família. Várias medidas de políticas ao combate à violência contra mulheres e meninas foram tomadas e estão em execução. Gostaria de destacar a implementação do Fundo de Apoio à Vítima de VBG, alargamento de centros de apoio à vítima, criação de casas de abrigo para as vítimas de VBG, criação de gabinetes de atendimento às vítimas em todas as unidades policiais, implementação do sistema de avaliação dos riscos associados às queixas de VBG, permitindo adotar medidas cautelares e preventivas para cada queixa. Aprovação do Plano de Ação da Coordenação Nacional das Redes de Prevenção e Combate aos Abusos e Exploração Sexuais de Crianças. Melhoria da capacidade do sistema judiciário para responder a casos de abuso sexual infantil através de uma justiça amiga das crianças. Apesar de se ter registrado e de se registrar diminuição de ocorrências, a prevenção e o combate à violência baseada no género, ao assédio sexual em locais de trabalho e a abusos e exploração sexuais de crianças e adolescentes, esse combate, essa prevenção deve continuar a merecer a nossa prioridade. Na saúde, a isenção da taxa moderadora de saúde beneficiou 446 mil pessoas em 2023, muitas delas mulheres. A vacinação da HPV contra o cancro do colo do útero, introduzida em 2021, previne e salva vidas a milhares de mulheres. Brevemente será a realidade a comparticipação do INPS em encargos com rastreio de câncer da mama e do útero, medida que reforça a prevenção e o diagnóstico precoce destas patologias em mulheres. A ampliação da licença de maternidade de 60 para 90 dias e a introdução da licença parental de 3 para 10 dias úteis são medidas já adotadas para melhorar a assistência familiar ao recém-nascido. O Governo já aprovou a extensão do subsídio de doença para cobrir crianças dependentes dos 6 meses atual para 12 anos. Esta medida vai permitir que o filho doente em situação de internamento hospitalar com idade até 12 anos possa ter assistência familiar com cobertura de subsídio de doença. Há a registrar ainda importantes ganhos a nível da saúde da mulher. Aumento de partos assistidos por profissionais qualificados, melhoria no acompanhamento das grávidas, abertura de espaços de apoio à amamentação nas estruturas de saúde, prevenção da gravidez precoce que tem reduzido, prevenção da transmissão do VIH de mãe para filho, cuja redução coloca Cabo Verde a caminho da eliminação da taxa de transmissão vertical.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a aprovação da Lei da Paridade em 2019 foi um marco importante e permitiu que hoje tenhamos mais mulheres no Parlamento, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e em órgãos sociais de empresas públicas. A nível dos cargos de direção superior da administração pública, os homens ainda prevalecem com 56%. Apenas 29% de mulheres ocupam cargos de direção nas empresas em geral. É preciso aumentar. Nas sociedades empresariais públicas, 37% das mulheres ocupam cargos em conselhos de administração, portanto, abaixo da paridade é preciso aumentar. Queira concluir? Quer a nível da participação política, quer a nível de posições em alta direção nas empresas, há um trabalho a fazer para melhorar a representação e o posicionamento das mulheres. Muito obrigado.